Falar um pouquinho sobre hierarquia de memória. Então, qual é o nosso objetivo? É conhecer os diferentes níveis dos dispositivos de armazenamento que a gente pode ter nos computadores, né? Os diferentes tipos de memória e qual que é a hierarquia. Então, memória é tudo aquilo que é utilizado para armazenar dados e informações no computador. Então, a gente vai ver aqui a questão da hierarquia. É importante a gente saber que os computadores eles são organizados segundo o que a gente conhece de arquitetura de von Neumann. Basicamente, essa arquitetura se caracteriza por um processador, né, uma unidade de controle e unidade lógico-aritmética, executando um programa que é armazenado em uma memória. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem uma conexão entre a memória principal, os sistemas de entrada e de saída e a CPU. Vamos entender como que a memória é organizada para atender às demandas do processador. Então, antes de a gente falar da organização dos sistemas de armazenamento, a gente precisa conhecer alguns conceitos muito importantes sobre memória. Então, vamos falar aqui, quanto à forma de acessar as informações na memória, a gente tem duas formas principais. A gente pode acessar essas informações de forma sequencial ou de forma randômica. Na forma sequencial, para a gente conseguir gravar ou para a gente conseguir ler alguma coisa, a gente precisa percorrer a memória, endereço por endereço, até chegar na posição desejada. Um exemplo disso a gente vê nas fitas cassetes ou nos VHS, onde a gente tinha que correr a fita até chegar nessa posição, né? Da mesma forma como o acesso sequencial. Já no acesso randômico, a gente vai ter a seguinte forma de leitura. O endereço desejado ele vai ser alcançado diretamente, não vai precisar passar pelos endereços anteriores. Então, todo o sistema de armazenamento dos computadores atuais eles vão ter acesso randômico, desde os níveis mais baixos até os mais altos. O sistema de armazenamento ele é organizado de forma hierárquica, basicamente em 4 níveis. Como a gente pode ver aqui nessa figura, onde a gente tem aqui o primeiro nível, né, a base da pirâmide, sendo composto de memória secundária, e então memória principal, cache e registradores. Então, a hierarquia da memória ela é representada na forma de pirâmide, né, como a gente viu, e em qualquer nível a gente vai ter duas operações possíveis, leitura e escrita. A leitura ela vai ocorrer quando a gente buscar algo que está armazenado na memória, e a escrita ela ocorre quando a gente grava. Algo na memória. Em primeiro lugar, a gente tem que compreender quais que são os atributos de cada nível de memória. No caso, seria o custo, que é o preço por bit armazenado, a velocidade, que é o tempo de acesso, né, o tempo que é transcorrido entre uma solicitação de leitura ou escrita, e quanto menor for esse tempo, mais veloz é a memória. A capacidade de armazenamento, que é a quantidade de bytes que a memória consegue armazenar, e a volatilidade, que diz respeito à capacidade da memória de reter informações em relação à alimentação elétrica. As memórias voláteis são as que só retêm informações quando tem energia elétrica, e as que não são voláteis, elas conseguem reter informações independentemente da presença de energia elétrica. Agora vamos analisar os 4 níveis de energia, de memória, no caso, né? Que a gente viu na pirâmide, começando de baixo para cima. Então, a memória secundária ela é composta pelo disco rígido e as demais mídias portáteis, como pendrives, CDs, DVDs, fitas magnéticas, cartões magnéticos, entre outros. E ela é também conhecida como memória de massa, porque ela tem capacidade de armazenar grandes quantidades de informação. São memórias não voláteis, por não dependerem de energia elétrica para reter as informações, né? Aquele termo que a gente recém viu. Memória principal é o segundo nível de baixo para cima, né? Da pirâmide. Essa memória, ela fica fisicamente instalada na placa-mãe e é aquela que a gente se refere quando a gente avalia a configuração de um computador que a gente quer comprar. Em geral, os vendedores eles informam qual que é o processador, qual o tamanho do hard disk, do HD, né? Qual a quantidade de memória. Essa é a memória principal, né? Essa memória informada quando a gente vai comprar um computador. Todos os programas que são executados pelo computador devem ser carregados para essa memória principal. Memória cache é um tipo de memória intermediária entre a principal e o processador e surgiu para melhorar o desempenho dos computadores de uma forma que a gente vai ver em um outro vídeo. Registradores são o nível mais alto da pirâmide e é um tipo de memória que fica dentro do próprio processador.
o banco de registradores armazena as informações que o processador está usando de forma mais imediata. Vamos ver agora os atributos de memória que a gente se referiu do ponto de vista da pirâmide. Em primeiro lugar, quanto ao custo, enquanto a gente sobe na pirâmide, esse custo ele aumenta. Então, armazenar um bit em um registrador é mais caro do que em um pendrive, numa memória secundária, por exemplo. Depois, a gente tem a questão da velocidade. Também, enquanto a gente sobe na pirâmide, os dispositivos de memória eles vão ficando mais rápidos, ou seja, com o tempo de acesso menor. Então, acessar uma informação no cache, por exemplo, gasta menos tempo do que acessar uma informação na memória principal, porque o cache está mais acima da pirâmide. Quanto à capacidade de armazenamento, enquanto a gente sobe na pirâmide, essa capacidade diminui. Isso nos leva a concluir que o banco de registradores, por exemplo, ele armazena muito menos informação do que a memória principal. Então, ele vai armazenar ali na casa dos kbytes, enquanto a memória principal pode chegar a armazenar na casa dos terabytes. Finalmente, quanto à volatilidade, somente os dispositivos que compõem a memória secundária são não voláteis. Então, somente a memória secundária é não volátil, no caso, não depende de energia elétrica. Em todos os outros níveis, os dispositivos são voláteis, o que significa que quando a gente desliga o computador, tudo que está armazenado ali é perdido. Por isso, a gente precisa ficar salvando aquilo que a gente está criando no computador. Então, salvar significa copiar as informações de um dispositivo volátil para um dispositivo não volátil, que no caso seria, então, salvar na memória secundária, que é a única não volátil. E uma observação importante, algumas pessoas se confundem quanto à volatilidade do disco rígido, já que ele precisa ficar ligado à fonte da placa-mãe. Na verdade, essa ligação é necessária, né, só porque o mecanismo do disco rígido precisa de energia elétrica para as operações de acesso, já que as operações de acesso precisam mover o braço de leitura e escrita e para o movimento de rotação do próprio disco, mas isso não tem nada a ver com a retenção dos dados e informações. Até porque tudo que a gente instala no computador, desde o sistema operacional até os aplicativos e jogos que a gente usa, e os nossos arquivos, enfim, eles ficam armazenados nesse disco mesmo quando a gente desliga o computador. Vamos ver agora o que leva os projetistas a organizar a memória do computador dessa forma hierárquica. Em primeiro lugar, você poderia estar se perguntando, por que a gente não organiza todo o sistema de memória com a mesma tecnologia usada nos registradores, já que eles são muito mais rápidos do que os outros dispositivos? Por que não organizar todo o sistema de memória com a mesma tecnologia usada nas memórias secundárias, já que elas são muito mais baratas do que os outros dispositivos? Então, respondendo à primeira questão, diríamos que se toda a memória do computador utilizasse a tecnologia do banco de registradores, a gente teria os seguintes problemas. Computadores absurdamente caros, que seriam inviáveis, computadores gigantescos, já que o sistema de memórias não poderia ser tão compacto em razão de aspectos tecnológicos, consumo de energia inviável, já que os registradores consomem muita energia proporcionalmente ao tamanho e também eles geram muito calor, o que precisaria de muita dissipação para poder resfriar e consumiria ainda mais energia. No caso da segunda questão, a resposta é muito simples. Com a tecnologia da memória secundária sendo utilizada em todo o sistema de armazenamento, os computadores se tornariam terrivelmente lentos, não conseguindo atender a maior parte das demandas que atendem atualmente. Então, qual que era a segunda pergunta? Por que a gente não organiza tudo com a mesma tecnologia usada nas memórias secundárias? E o motivo para isso é que seria muito lento. Então, a organização da memória ela precisa prover uma relação de custo-benefício que torne o computador atrativo para as pessoas. Ser atrativo significa ser tão eficiente que as pessoas queiram comprar e com um preço tão acessível que elas possam comprar. Vamos ver como que isso funciona. Em algumas situações, a gente precisa de muito espaço para armazenamento dos nossos dados e programas. Por exemplo, o primeiro programa a ser instalado no computador é o sistema operacional. Ele deve ficar em um dispositivo com bastante espaço. Além disso, os nossos aplicativos, editores de texto, planilhas, jogos, etc., eles também precisam de espaço de armazenamento e precisam estar sempre disponíveis quando a gente usa o computador. Então, eles ficam na memória secundária, que é o HD ou o SSD. Para serem executados, os programas eles precisam ser carregados para a memória principal, que deve ter uma velocidade maior do que a memória secundária. Ela não precisa de tanto espaço, já que só serão carregados nela os programas que formos executar. Então, o espaço e a velocidade que a memória principal oferecem são suficientes para isso.
A gente precisa lembrar que, por ser volátil, né, por depender de energia elétrica, a memória principal ela só retém as informações enquanto o computador está ligado. Então, tudo que a gente quiser guardar definitivamente precisa ser copiado para a memória secundária, que é não volátil. Mas a memória principal ela tem um tempo de acesso muito grande, sendo muito lenta do ponto de vista do processador. Por isso, o processador, sempre que precisar acessar a memória, e isso é muito frequente, ele vai passar muito tempo aguardando a conclusão das operações de leitura e escrita. Então, para minimizar esse problema, foi preciso introduzir um meio de armazenamento mais rápido, embora com menos espaço disponível entre a memória principal e o processador. Esse meio que a gente está falando é a memória cache. O termo cache literalmente significa esconderijo, mas no sistema de armazenamento do computador, a cache é o local onde ficam temporariamente armazenadas as informações com maiores chances de serem usadas. Você pode estar se perguntando: como é que a gente vai saber quais são as informações que têm mais chance de serem usadas? A gente pode saber isso porque o comportamento é muitas vezes previsível, né, dos programas. Vamos ver isso mais detalhadamente quando a gente estudar o relacionamento entre as memórias cache principal. Agora, vamos terminar essa questão falando do processador. O processador ele trabalha executando instruções que manipulam dados e produzem informações. Tudo que o processador precisa em cada momento fica no banco de registradores, que é um dispositivo de armazenamento extremamente veloz e que se situa no núcleo, ou seja, no core do processador. Assim, fica claro que cada nível de memória tem as suas razões de existência e a presença de todos eles distribuídos no sistema de armazenamento faz com que o computador seja uma ferramenta eficiente, barata e acessível. Então, a gente viu como a memória do computador é organizada e quais são as razões dessa escolha. A gente viu que o computador ele precisa ter um desempenho e um preço que o tornem atrativo, e o sistema de memórias com processador tem uma participação muito importante nesses aspectos. A memória, sendo organizada de forma hierárquica, ela consegue atender a todos os tipos de demanda, o que permite que aquilo que deve ser guardado definitivamente e aquilo que deve ser guardado temporariamente sejam armazenados adequadamente. Ente. Na próxima aula, a gente vai falar no próximo vídeo, a gente vai falar de uma forma mais aprofundada sobre o relacionamento entre a memória principal e o cache. E vamos ver como que foi fundamental para a melhoria do desempenho dos computadores, como que isso foi fundamental, né? Então, até lá, deixa um like e se inscreva no canal. Ai, Deus.